aí, galera, mais um vídeo aqui a bordo da Z650. Acabei de passar ali pelo... tô subindo a serra aqui, né, em direção à tenda do Umbu. Tô aqui saindo de Voti agora. Tava um super trânsito ali no começo da serra ali até aquela ponte que tem ali, agora não lembro o nome. Estava tendo um tal de festival da cachaça ali. Nossa senhora, um mar de carro. Agora aqui pra cima já deu uma aliviada. E fazendo esse vídeo aqui porque recentemente, agora esse mês, começo do mês, ou final do mês passado, agora não lembro exatamente, mas fechou um ano que eu tô com essa moto. Então eu quero fazer um vídeo falando minha experiência, como é que tá sendo depois de um ano com a moto, né? Já rodei 8.000 km. No vídeo não dá pra ver no painel ali, mas tá com exatamente 8.083 km em um ano. Então isso aí dá um pouco menos de 1.000 km por mês, de média. Então já tem um tempinho aí, agora posso falar um pouco mais com mais propriedade, né, sobre a moto. E não sei se vocês já viram o vídeo de pontos positivos e negativos que eu fiz sobre essa moto, mas eu basicamente mantenho todos os meus pontos positivos e negativos daquele vídeo lá. Eu não tenho que falar mal dessa moto aqui, por enquanto ela está sendo perfeita. Só os pontos negativos que eu comentei naquele vídeo lá mesmo. O principal deles, na minha opinião, acho que é o tanque, o tamanho do tanque. O tamanho do tanque dessa moto ele é realmente bem pequeno, isso acaba incomodando um pouco. Porque basicamente sempre quando eu vou sair de casa eu tenho que abastecer, e eu chego de volta com um tanque bem vazio já. Pra rolezinho curto, que nem eu tô dando hoje, assim, é bem tranquilo, né? De boa isso. Mas eu já fiz algumas viagens com essa moto aqui, desde viagem mais curta, tipo até a praia ali, que dá 150 km, até viagem mais longa, que recentemente, mês passado, eu fui lá pro Uruguai e até a fronteira, né? Nossa senhora, esse lugar que os caras passam. Fui até a fronteira lá em Jaguarão, deu 450 km mais ou menos, não sei exatamente. 400 pra ir, 450 pra ir e pra voltar, né? 450 pra ir, 450 pra voltar. E pra viagem mais longa assim acaba sendo atrapalhando um pouco, né, o tanque pequeno, porque tem que ficar o tempo todo abastecendo a moto. Tem até vídeo dessa viagem aí no canal. Não foi o vídeo passado, foi o antes do vídeo passado, 2 vídeos atrás. E no vídeo dá pra ver certinho que o tanque da moto ele faz mais ou menos uns 220, 250 km antes de entrar na reserva. Então é bem pouco. Tipo, indo pra praia ali, quando eu chego lá, antes de voltar eu tenho que abastecer, porque senão eu não consigo ir e voltar com o tanque. Pra mim que tava acostumado com a Phaser, que tem um tanque absurdo, que dá pra rodar mais de 400 km com o tanque, acaba atrapalhando, né? Mas de pontos negativos, acho que esse é o principal. Eu também não sou uma pessoa muito exigente, né? Tem pessoas assim que qualquer coisinha assim, ali é 4.500, a moto dá uma vibrada a mais, a pessoa já coloca isso como ponto negativo, né? E eu não sou tão preciosista assim. Então pra mim, tô super satisfeito com a moto. E pera aí que
Tô com a minha namorada aí atrás. Entrou uma mosca aqui no capacete. Mas o que eu tava falando? Dos pontos que eu não sou muito exigente, né? Que uma coisa que eu queria falar também foi dos defeitos que eu tive nessa moto, né, nesse 1 ano. Se eu tive algum defeito, alguma coisa, se eu tive que levar na oficina, né? E basicamente eu tive um probleminha nessa moto que eu tive que levar na oficina para acionar a garantia, que ela teve um pequeno vazamento de fluido de radiador bem ali no cabeçote, onde as mangueiras do fluido entram no cabeçote ou saem, não sei exatamente como é que é o fluxo ali, mas ali assim ela começou a dar uma pingada. Daí eu tive que levar na oficina, né? O pessoal trocou um anel de vedação ali e tudo certo, eles fizeram ali no mesmo dia pra mim. E nada demais, né? É justamente pra isso que existe garantia, né? Pra esses pequenos defeitozinhos assim. Mas além disso, a única coisa que foi feita nessa moto foi troca de óleo e filtro e lubrificação de corrente e tudo mais. Nem esticar a corrente eu precisei esticar até agora. A não ser que os caras fizeram isso na revisão e eu não sei, né? Mas eu, assim, nunca precisei ali esticar a corrente. E já emendando no assunto de revisão também, eu recentemente fiz a revisão de 1 ano, né? Que é a 3ª revisão. Eu achei, pelo que eu vi no manual lá dos itenzinhos que eles recomendam trocar e tal, eu achei que eles iam fazer bem mais coisa, né? Mas acabou que eles basicamente só trocaram filtro e óleo. Ele foi exatamente igual à 2ª revisão, até o preço foi o mesmo. E então, que bom, né? Bom sinal de que tá tudo certo. Eu acho legal isso também, porque às vezes o cara vê essas... Tem marcas assim que eles seguem muito a risca manual e acabam trocando peças desnecessariamente, né? Se eu não me engano, até as velas dessa moto tava lá no manual que tinha que trocar a cada 1 ano. É muito desnecessário trocar a cada 1 ano. Ainda mais pro meu uso, que é basicamente só rodoviário, que não estressa muito o motor. Mas já emendando no assunto, falando dessa revisão, né? Quero falar do preço também. Essa última revisão que eu fiz, ela custou R$750. Ela é uma revisão que eles cobram mão de obra. Então, se não me engano, foi 350 de mão de obra e daí o resto foi óleo e filtro. Eu tô colocando um Motul nessa moto, então é um óleo bem caro, é mais R$100 o litro. Vai 2 litros, então daí fecha esse valor aí. Essa 3ª revisão e a 2ª custou R$750. E a primeira foi um pouco mais barato, porque eu acho que, se não me engano, não tem mão de obra na primeira. Daí foi 300 e tanto. Mas eu tenho tudo anotado numa planilha, se eu lembrar, na hora de editar o vídeo eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Basicamente nesse 1 ano que eu tô com a moto eu gastei uns 1.000 e... Eu dei uma olhadinha antes lá, se não me engano foi 1.900 e alguma coisa. Com manutenção, né? Então pra mim tá um valor bem aceitável. Se tu dividir aí 1.900 por 12, dá um pouco mais de R$100 por mês. Não dá nem R$200 por mês. Então é bem tranquilo. Isso aí sem contar o seguro da moto, né? Que eu já tive que renovar ele uma vez, que foi uma coisa boa, que baixou bastante o preço. O primeiro seguro que eu fiz nela, logo que eu comprei, foi 3.000 e alguma coisa, 3.200, uma coisa assim. Daí esse ano, quando eu renovei, ficou 2.100. Eu renovei agora mês passado. Então deu uma bela baixada, baixou mais de R$1.000. Isso aí também eu acho um valor bem aceitável, pagar R$2.000 pelo seguro da moto. Então digamos 2.100 de seguro, 1.900 de manutenção. Digamos que eu gastei R$4.000 nesse 1 ano. R$4.000 no ano dá... Sei lá, dividir aí 4.000 por 12, vai dar uns 250. Não dá nem R$300 por mês. Bem tranquilo.
Mas claro, o preço do seguro varia muito, né, pelo Brasil aí. Aqui na minha região é bem tranquilo, não tem muito... A gente não tem, felizmente, não tem muito problema de assalto, né? Assalto assim de moto e tal. Então acaba que o seguro é bem mais barato. Mas é isso aí, por enquanto só alegria com a moto. De viagem longa, o que eu fiz foi lá pro Uruguai, que tem o vídeo aí no canal, né? E uns meses atrás também eu fui pra Bagé. Pra Bagé foi um pouquinho mais longo do que pro Uruguai. Mas também foi a mesma coisa aí. Os 450. Questão do consumo, eu tô fazendo mais ou menos a mesma média que eu fazia antes. Faço geralmente uns 24 por litro nela. Até botei ali o consumo médio, eu abasteci antes de sair, né? E o consumo médio agora tá 25, subindo aqui. Então o consumo dela é nessa faixa aí mesmo, entre 22 e 26, dependendo como anda, né? E uma coisa que eu vi gente falando, até um rapaz comentou num vídeo meu aí, que o cara botou assim: essa moto é a mais bonita da categoria, pena que ela é manca, eu iria com a Trident. Uma coisa assim o cara comentou, né? A Trident da Triumph. E eu não consigo entender o pessoal que comenta isso. Ou é alguém que tá muito acostumado com moto super forte, tipo, o cara tá acostumado com moto 1000 cilindrada, ou é esses caras que nunca andaram de moto, eles ficam olhando só a ficha técnica e vê que essa moto aqui ela tem menos cavalaria e já acha que é manca, né? Mas pra mim, que vim de uma moto 250 cilindradas e nunca tinha andado em moto maior, nossa, pra mim a força dessa moto aqui é absurda. Até hoje, um ano depois, ela ainda me assusta às vezes. Me impressiona a força dela. Então, no quesito de força, eu acho muito preciosismo o pessoal falar que ela é fraca porque ela tem 10 cavalos a menos do que a, sei lá o que, a MT-07. Ela pode ser um pouco mais fraca a MT-07, mas ela não é uma moto fraca. É de longe uma moto manca, sabe? Ela anda muito bem. Então, esse comentário eu acho meio retardado o pessoal que fala. E também tem o ponto de que a força da moto não é tudo, né? Eu, por exemplo, do estilo que eu ando, não me importo muito com a moto ser o mais forte possível. Eu quero uma moto que seja bonita, confortável e principalmente confiável, né? Agora já fechou aqui de novo. Estamos entrando logo à frente, vamos entrar na 116. Nossa senhora. Mas pra mim o ponto mais importante da moto é ela ser bonita e confiável, sabe? Então pessoalmente eu acho essa moto mais bonita do que a Trident. Em questão de confiabilidade, esse motor da Kawasaki aqui é muito consagrado, né? Já é basicamente o mesmo há, sei lá, 20 anos. Então pra mim isso é um aspecto muito positivo. Nossa senhora, velho. Nunca vi tanta gente nessa estrada que nem hoje. Quero ver como vai estar a tenda ali. Mas então é isso, galera. Eu tô meio quieto aqui, tô concentrado pra não dar merda, né? A minha namorada dando tchau aí pra vocês. O pessoal dos carros não dá nem um espacinho também, tá louco. Qual a dificuldade do cara ir um pouco mais pra direita para as motos passar, né? É muita trouxice. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar por aqui. Talvez eu vá filmando até a tenda ali, só pra ver como é que tá o movimento. Mas eu não vou falar agora, vou deixar vocês só curtindo a paisagem. É isso aí então. Se curtiu o vídeo aí, deixa o like, coloca um comentário aí se tem alguma dúvida, queira que eu responda sobre... Alguma dúvida sobre a moto, né? Que essa moto é uma moto que não tem muito conteúdo no YouTube, então eu posso fazer um vídeo aí falando sobre.
Mas é isso aí então. Valeu, valeu. Até mais.